Por gentileza, retorne então para 1 Samuel. 1 Samuel 17, nós lemos a partir do verso 48. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, tudo que precisamos. Sabemos que isso já foi garantido na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus venceu. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos contemplar, Senhor, as verdades da Tua palavra e então pormos em prática em nossos corações. Nós oramos assim, meu Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, o trecho que eu li a partir do verso 48 declara o momento em que Davi, ele executa a batalha, ele se levanta contra o gigante Golias após a sua declaração. Primeiro se prepara para a batalha. Os irmãos já conhecem o texto, está aí a partir do verso 38, de quando diz que Saul vestiu Davi com a sua couraça, com sua armadura. Ele não se dá bem com a armadura, ele tenta andar e não consegue. Então, ele toma aquilo que ele sabia lidar muito bem. O versículo 40, então, declara: então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs-las na bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Então, Davi vai ao encontro do filisteu e ele leva 5 pedras. 5 pedras. Ele tinha na mão o cajado de um pastor e ele guarda essas 5 pedras lisas. Era um riacho. Pedras lisas, eu creio que você já deve ter visto, até pedras ornamentais que se põem em plantas, né? Tem umas pedras lisas, branquinhas, por exemplo, que servem para decorar jardim, que são bem parecidas com as pedras naturais dos riachos. Então ele pega essas pedras devidamente escolhidas para usar com a funda. Todos devem saber o que significa uma funda. Uma funda era um tipo de ferramenta de batalha. Podia ser usado para brincar também as crianças, mas o pastor de ovelhas utilizava para lançar pedras. E Davi utiliza essa funda, que era basicamente uma fita de couro com a parte mais larga de couro no meio. Quando se pega das duas pontas juntas e prende a pedra ali e começa a rodar, então escolhe-se um alvo e então esse alvo pode ser alcançado. É o que Davi fez. Ele vai lutar contra um gigante, e esse gigante, ele era o mesmo que tinha posto medo em todo o exército de Israel. Por espaço de 40 dias, ele se pôs de manhã e de tarde. Meus irmãos, de manhã e de tarde é algo marcante, porque quando nós pensamos nesses 2 momentos, eles não são algo inadequado, vamos dizer assim, dentro da lógica da Bíblia. O gigante Golias sabia de uma coisa: eles vão acordar e vão se deparar com as minhas palavras, vão passar o dia aterrorizados, e antes de ir dormir, eu me certificarei que eles vão dormir lembrando de mim. Era o que deveria ter no coração do gigante. Pela manhã e à tarde eles faziam isso, ele fazia isso. Humilhava o povo, humilhava o exército, dizendo: dai-me apenas um homem que lute contra mim, e se ele vencer, nós os serviremos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Então, o texto vai declarar, nos versículos anteriores, vão
vocês vão encontrar que o povo até se levanta em batalha, até eles fazem a regimentação do exército, mas quando o gigante aparecia e começava a falar, eles esmoreciam e recuavam. Esse período foi um período sombrio para o povo de Israel. Era o primeiro rei de Israel que estava reinando, era Saul. Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. Deus havia rejeitado Saul por causa da sua insolência, da sua desobediência, da sua autossuficiência, posso dizer. Por quê? Os irmãos devem se recordar da história. O povo de Israel pediu um rei. O povo de Israel olhou para as outras nações e viu que eles tinham reis, e eles queriam ser como as outras nações, eles queriam ter um rei também, para poder dizer: este é o nosso rei. E quando eles pedem isso, eles ao mesmo tempo estão rejeitando o governo de Deus. Por quê? Porque Deus havia estabelecido um governador chamado Samuel. Samuel estava governando muito bem o povo, e o texto vai dizer que eles rejeitam Samuel para querer um rei. Então, Deus dá a eles o rei que eles queriam. O Saul, que foi escolhido, ele cuidava de jumentas, ele cuidava de jumentos. Aliás, no momento em que ele é escolhido por Samuel, ele é encontrado pelo profeta, o texto vai declarar que este homem, ele estava à procura das jumentas de seu pai. Então, logo que vemos uma pessoa, quando ele assume o reinado, ele se coloca antecipando-se ao Senhor. O trecho que ele é rejeitado é por dois momentos de desobediência. Primeira desobediência, quando o Senhor manda ele fazer algo e ele faz pela metade. Ele teria que ter vencido a batalha e ter desbaratado todos os inimigos, e ele mantém parte deles e seus bens. E ele depois alega que ele só fez isso por causa do povo, e até você vai encontrar o trecho dando a entender que ele esmoreceu porque o povo tinha intenção de usar isso para o sacrifício, os animais que foram mantidos, os bois. Mais tarde, ele vai à batalha, mas ele precisava esperar Samuel para o sacrifício. E Samuel disse que viria em tal tempo, e ele se antecipa e não espera Samuel, e ele mesmo sacrifica ao Senhor. Pastor, qual o pecado disso? Meu irmão, ele havia acabado de declarar: não preciso do profeta. Não preciso do profeta. O que significava o profeta? Profeta, naquele momento, naquele contexto, ele simbolizava o Senhor com a sua palavra. Então, alguém que estava rejeitando o profeta estava dizendo: eu não preciso da palavra, eu não preciso do Senhor comigo, eu mesmo posso fazer. Pastor, mas qual o pecado disso? Todo o pecado, não é? Todo o pecado. Por quê? Porque é essa a ideia que surgiu no coração de Eva. O entendimento que Eva teve, você deve se recordar, Eva ouviu de Satanás: Deus não quer que você coma, porque você será como Ele. Como Ele é, você será. É por isso que Ele não quer que você coma. E aí diz o texto que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para dar entendimento, árvore agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu. Ou seja, o anseio por ser como Deus é. Então o rei, quando ele rejeitou o profeta e foi e realizou o sacrifício, sem esperar o profeta conforme havia sido orientado, ele estava abrindo mão do que Deus disse para fazer e estava fazendo do seu próprio jeito. Para os irmãos terem uma ideia, isso não tem como falar disso sem aplicar, né?
Hoje acontece do mesmo jeito, quando você exclui determinadas passagens bíblicas, quando você quer ouvir só o que é bom para você da palavra, não é? Se você me perguntar sobre promessas, caixinha de promessas, que inclusive voltaram a ser vendidas, viu, irmãos? Quando eu me converti, era muito comum caixinha de promessa. Caixinha de promessa, para os que não sabem, e nem procure saber, deixe para lá. Pastor, eu vou comprar. Não, irmão, compre não. Caixinha de promessa é o seguinte: imagine os versículos que prometem vitórias, bênçãos, só bênçãos, numa caixinha, e todo dia você tira uma. Imagine isso, né? Caixinha de promessa. No tempo que eu me converti era muito comum. Elas voltaram a aparecer agora. Qual o problema, pastor? Meu irmão, nós somos alimentados por Deus e a nossa vida depende de toda a palavra que sai da boca de Deus, não de uma parte. O texto bíblico diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Diz ou não diz? Diz ou não? Diz, mas diz também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Alguém que diz do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Aí a pessoa está lá dizendo que Deus a abandonou e quer ser livre do mal de todas as coisas. Ela está lá dizendo que não sabe se vai continuar na igreja, se vai continuar em Cristo, não sabe se vai ser mais crente, e aí ela fica lá querendo ser livre de todo o mal. Não, irmãos, não é assim não. Os irmãos já sabem que nós temos que tomar cuidado quando lemos o texto de Jó, não é? Como assim? Você lê Jó, pastor, o senhor disse que toda a palavra de Deus é bênção para nós, entenda. Está lá Jó sendo provado sem motivo, ele não tinha nenhum motivo de ser provado daquele jeito. Sem motivo que eu digo, ele não tinha pecado, como era a linguagem, o entendimento. E ele recebe a visita de seus 3 amigos. E os 3 amigos estavam ali para instigá-lo. No começo começaram muito bem, ficaram 7 dias calados, sentados ao lado dele. Não falaram nada. Melhor coisa para quem está numa desgraça, vivendo uma desgraça completa como Jó estava. É ou não é, irmãos? Você imagina, hoje em dia você vê a dor que é uma pessoa perder uma criança, perder um filho. É imensurável. Não adianta nem a gente dizer que imagina, irmãos, porque a nossa imaginação não conseguirá jamais alcançar a dor de uma mãe perdendo um filho. É ou não é? É ou não é? Eu acredito plenamente. Mas eu não tenho coragem de dizer para ela, eu imagino que você está sentindo. É melhor não dizer isso. Porque a nossa imaginação nunca vai saber o que é a mente de uma mãe que teve 9 meses uma criança e agora não vai ver ela se desenvolver mais. Não é? Imagine uma criança, um adolescente cheio de vida que tirou a própria vida, por exemplo. A dor deve ser imensurável. Eu particularmente acredito, só o Senhor pode curar, que Ele é poderoso para fazer. Mas só Deus mesmo, não tem psicólogo, não tem ninguém que possa alcançar. E Deus, somente Ele pode curar. E ainda assim, eu creio que a pessoa vai ter que estar sempre dando manutenção. Como assim? Espiritualmente está sempre ali vigiando para não dar lugar a pensamentos que possam querer vir, porque o inimigo espreita. É ou não é? E ele tenta sempre mudar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo para o seu fortalecimento. Se você for dar ouvidos para o diabo, você vai ouvir que isso está acontecendo porque você errou. E você não sabe fazer nada. Se você for ouvir Deus, você vai ouvir a palavra certa e que vai te fortalecer. Então, uma mãe que sofre com a perda de um filho, agora você imagina, uma mãe que perdeu 10, é a esposa de Jó.
não é? Aí eu quero deixar claro aqui, irmãos, recente não, foi o ano passado, eu acho que foi o ano passado, eu preguei uma série sobre o texto de Jó. Os irmãos lembram? Quem lembra aqui? Eu preguei uma série sobre o texto de Jó. Os irmãos sabem que o que eu falei aqui sobre a mulher de Jó, né? Aquele texto lá que ela diz: amaldiçoa o teu Deus, ainda conservas a tua integridade, homem? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Os irmãos lembram que nós ouvimos aqui, eu fiz questão de ministrar esse texto, para mim é essencial. Essencial. Por quê? Porque essa mulher que disse isso, ela tinha perdido 10 filhos de uma vez. 10. Então, não dá para comparar. Eu acredito que você lembrou aqui de uma que perdeu o filho, né? Pois é, mas aquela perdeu 10 de uma vez. E uma mulher que é mais sentimento do que estrutura, você imagina a fala dela qual seria? Pastor, o senhor está falando que ela estava certa? Não, eu estou compreendendo a dor de uma pessoa. Não estou concordando, mas eu estou mensurando o que fez ela proferir aquilo. Porque, inclusive, Jó corrige ela. Jó declara o que, irmãos? Mulher, como poderia eu fazer diferente? Nu eu vim, nu vou voltar. E ele declara: olha, você está agindo como uma mulher louca. Perdeu a noção? Ele diria isso se fosse adolescente. Né? Perdeu a noção, ou num palavreado mais atual. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Nu voltarei. Quero deixar claro que esse mesmo Jó, e aí fica a pancada para os homens. Pastor, por isso que eu já disse, não é fácil não. Por isso que eu já pensei, eu não sei se eu vou continuar com essa mulher. Quero deixar claro para você que Jó depois fez mais 10 filhos com a mesma mulher. A mulher teve 20. 20 meninos, hein? Rapaz, irmãos, mas é ou não é verdade que eu estou falando? Está escrito ou não está? Jó mudou de mulher, irmãos? Não. Aí o cabra olha lá para a mulher dele, ele quando, não é, casou, veio novinha de fábrica, né? A fábrica, a família, né? Aí depois veio um defeitinho, aí ele está pensando em devolver. Ele quer, olha para os sogros assim, diz: rapaz, vocês são os culpados desse negócio. Eu quero deixar claro para você que Jó corrigiu a esposa, mas continuou com ela. Em outras palavras, temos problemas, mas nós vamos resolver e vamos prosseguir. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Então, se você estava pensando com a história aí de querer devolver para a fábrica, tem devolução não, meu irmão. Você vai corrigir aí, e o que conserta isso é o Senhor. E Jó respondeu com a vontade de Deus: nu eu vim, nu eu vou voltar. Estou certo na minha postura e vou continuar. E eu quero dizer a você, homem, assim como Cristo conquistou a nossa salvação, você, como governador, vai alcançar para abençoar a sua casa. Você vai colocar mais o seu joelhinho no chão, você vai ler mais a palavra, você vai buscar mais, vai proferir a palavra de Deus lá na sua casa, e você vai ver o ambiente mudar na sua casa em nome de Jesus. Diga amém aí, eu recebo. Então, nós estamos diante de um desafio. Eu estou citando tudo isso para dizer para você, eu estou falando a respeito de tudo isso para dizer para você, há uma realidade espiritual no ambiente aqui. Voltando agora para 1 Samuel. O ambiente aqui era de destruição, era de medo. E aí a solução foi um menino com um cajado na mão e 5 pedras.
Meus irmãos, isso é uma conversa louca. Se nós estivéssemos lendo isso aqui pela primeira vez, estivéssemos lá, você talvez estaria dizendo, isso não existe em lugar nenhum. Mas o que Deus estava fazendo era exatamente chamar a atenção para ele, porque nunca foi o Davi, irmãos, nunca foi o exército de Israel, sempre foi o Senhor que dá todas as coisas. Eu vou repetir aqui as palavras que estão escritas aí, por gentileza, acompanhe, versículo 50. Veja bem, verso 49 também. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa do Golias, que caiu com o rosto no chão. Aí o verso 50, assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra. Eu quero só dar um destaque aqui, irmãos, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu-o e o matou. Vamos ler aqui a tradução, qual é a tradução? NA. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Aí surge a seguinte pergunta. Na tradução contemporânea, o entendimento é de que o que matou o gigante não foi a espada, não havia espada. Foi a pedra na testa. A pedra encravou a testa do gigante e ele caiu. Na tradução que eu li, dá entendimento que ele caiu de frente, com o rosto no chão, porque estava correndo de encontro a Davi, a pedra pegou e ele, no embalo do seu peso, ele caiu no chão. Então, o Senhor aqui estava quebrando as regras dos homens. Qual é a regra do homem? Quanto mais forte, quanto mais capaz, quanto mais poder físico, maior a condição de ter a vitória. Quando eu disse, nunca foi Davi, eu estou chamando a sua atenção para corrigirmos algumas coisas. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo onde é colocado um evangelho que massageia o ego do homem. Qual é o massageado no ego do homem? Olha, venha encontrar com Deus, porque Deus te ama, e Ele ama mesmo. Mas esse Deus te ama é falando muito mais sobre a pessoa do que sobre Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como assim? Teve até um pregador muito famoso, o fato de ser famoso não quer dizer que está correto, ele se considera um evangelista, né? Mas eu acredito que ele deveria estudar mais sobre teologia, né? Para não falar o que Deus não é, né? O que Deus não faz. Ele é o pregador, não vou citar o nome porque não é bom, mas é o pregador que diz que o homem é o ponto fraco de Deus. Os homens são o ponto fraco de Deus. Olha, falou no homem, mexeu com Deus, porque Deus ele se dobra diante do homem, porque o homem, aí, ou seja, a grande ênfase é quem? O homem. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que Deus criou os céus e a terra, mas ele já existia. Que Deus viu que a criação era muito bom, quando terminou o sexto dia, criou o homem e a mulher. Diz o texto de Gênesis que Deus viu tudo que tinha feito e disse, eis que tudo é muito bom. Porém, Deus já existia antes de tudo ser criado. Nós não podemos girar em torno de nós mesmos, não podemos exaltar a criação
ao invés do Criador, porque a criação só existiria se o Criador assim desejasse e assim Ele o fez. Como criação, a ênfase não pode ser a criação, mas o Criador. Por isso que quando lemos João 3,16, devemos ter esse olhar para ler e dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ênfase não é o homem, mas é esse Deus que amou de tal maneira. Alguém um dia perguntou, por que está escrito de tal e não muito? Porque de tal é a expressão no português que mais se aproxima de algo que não tem limite. Não dá para mensurar. Ainda que for muito, muito tem uma quantidade. Muito quanto. Mas de tal abre o precedente para mim olhar infinitamente, eternamente. O que é que nós temos ao olhar o texto? Dependendo de como é o meu coração, vai ser a ênfase. Olha, se Deus me amou, eu sou importante. Isso está certo, você é importante. Mas quando nós ouvimos determinadas pregações que colocam que o homem é importante, quase como Deus sendo seu servo, aí não, irmãos, aí não. Olha, você é tão importante para Deus que Ele largaria as 99 para vir te buscar. Aí a pessoa não leu a Bíblia, né? Por quê? Porque o texto do filho pródigo não mostra isso, não mostra. Observe a parábola do filho pródigo, irmãos. Filho pródigo, ele chega para o pai e diz, olha, eu quero tudo que eu tenho direito. O que é que o pai faz? Não tenta convencê-lo, simplesmente dá. Isso mexe com toda a nossa estrutura, porque na mesma parábola, o filho cai em si e ele volta, e o pai, ele briga, ele faz alguma coisa? Não, ele só celebra, porque o filho voltou, esse meu filho estava morto e reviveu, e ele só celebra, ele só restaura, ele só põe a sandália nos pés dele, troca as vestes, põe um anel e faz uma festa para celebrar o filho que estava morto e reviveu. Assim é o Senhor, irmãos. Agora, na visão de que a ênfase é o homem, você vai ver o pai segurando no pé do filho e o filho dizendo, não, eu vou me embora. E o pai no chão, né? Com todo o respeito. E o pai no chão e o filho saindo e o pai segurando no pé. Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Em outras palavras, está tudo errado. E aí essa pessoa, na hora que ela vai enfrentar a realidade, qual é a realidade? A realidade, meus irmãos, é que nós, diante de Deus, devemos nos prostrar, reconhecendo como sendo aquele o qual necessitamos. Sem Ele não podemos viver, sem Ele não podemos nos mover. Tudo é para Ele, por Ele e para sempre será assim. Quando começamos a ficar querendo colo, querendo um ambiente que nos dê um afago, e esse tempo agora, irmãos, está cada vez mais piorando. Queremos afago, queremos tudo quanto... Para você ter uma ideia, a pandemia, né, ajudou. Agora você pode ter auxílio online de psicólogos, e isso propiciou mais ainda. É ótimo isso, mas para quem acha que a solução está nas pessoas, isso vai entorpecendo, dependendo. Pastor, o senhor está falando o quê? Eu digo, meus irmãos, eu já atendi pessoas no gabinete, a pessoa nem era da igreja, ela pediu, olha, eu posso, o senhor pode me atender? Ela vinha aqui de vez em quando, o senhor pode me atender? Posso. Atendi 2 vezes, ou foi na terceira, e a pessoa foi sarada de problemas psicológicos que ela tinha. Aí a pessoa depois contou, de pastor, acabou tudo, passou tudo. Aí eu digo, foi mesmo, aí ela foi contar a história, que
quando tinha uma psicóloga que tinha uma propriedade, tem uma propriedade aqui dentro, uma psicóloga famosa, que a pessoa ia lá, toda vez que ela vinha, ela era atendida por essa psicóloga, gastava um dinheiro com ela, que a psicóloga não era nem um pouco barato, né? Aí eu digo, olha, isso foi por 2 anos. Eu digo, 2 anos, aí 3 vezes a senhora veio, e já está tudo certo, já está tudo certo. Por quê, irmãos? Por causa do pastor Renato? Nunca foi o pastor Renato. Foi por causa do Senhor e a sua palavra. Nunca foi pastor algum. Por isso, irmãos, nós temos isso muito claro. Não é os pastores, não é o líder da juventude, não é a liderança dos adolescentes, não é quem quer que seja. Nunca foi os homens, sempre foi o Senhor. Então, o que Deus estava fazendo isso que ele fez através de Davi, era quebrar o entendimento de que a força das lideranças ser ideologia. Não se comete mais crimes no país, somente coisas relacionadas à política. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou falando. De repente não existe mais problema na sociedade, não tem mais. A mídia só fala de uma coisa, os grandes tribunais só investem tempo em coisas relacionadas ao poder. Aí tinha lá 2 políticos, político porque é uma equipe, né? Estavam filmando aqui no Rio de Janeiro, aí passou um rapaz de moto e levou o celular. Aí eles gravaram um vídeo dizendo, olha, está demais, tem que fazer alguma coisa. Aí eu digo, finalmente descobriram que essas coisas ainda tem, né? Por quê? Porque você vai conversar com uma pessoa dessa, ela só está preocupada que o fulano que foi eleito continue sendo eleito. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, gente? Há mais interesse de sentar na cadeira do que resolver os problemas. Isso é em todo lugar, é na prefeitura e em todo lugar. Você vai conversar com uma pessoa, e aí, meu amigo, irmãos, por favor, se você quiser, eu até ponho no grupo para você ver. Está lá sentado um rapaz, que é empresário, eu acho que é 21 ou 24 desempregados. São todos desempregados. E ele sentou com eles, e cada um se sentou na cadeira. Quando o diálogo entre os dois estava favorável ou desfavorável de um lado, as pessoas levantavam a bandeira azul ou vermelha. Eu nem lembro a cor direito, era azul ou vermelha? Quem assistiu? Azul, hein? Vermelha e azul, né? Era duas, tipo assim, eu concordo, aí era azul. Eu não concordo, era vermelho. Ou vice-versa, eu não lembro também desse detalhe. Porque, na verdade, eu ouço mais, né? Eu não consigo assistir a imagem. Eu, por exemplo, estou fazendo algum trabalho manual, eu estou ouvindo aqui, e o celular com a tela fechada, eu não vejo a imagem, mas eu ouço o conteúdo. E esse empresário, ele tinha um objetivo, falar sobre os motivos que as pessoas são despedidas. Meus irmãos, o que se ouviu daquelas pessoas é coisa sem noção. Coisa sem noção. E o empresário tentando explicar que, por exemplo, uma empresa não é uma ONG. O que é uma ONG? Algo sem fins lucrativos. Uma empresa, meus irmãos, tem que ter prosperidade nela, ela tem que crescer. Ela precisa crescer. Nós oramos aqui para as empresas crescerem. Hoje de manhã, conversando com a irmã Miralda, a irmã Miralda me fez perceber umas coisas. Meus irmãos, eu voltei a caminhar, né, ainda que a semana só consegui um dia. Aí eu fui caminhar ali num lugar que vocês sabem, e lá tinha um negócio no meio da estrada, assim, que fizeram de noite. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Umas comidas, uns negócios, umas vasilhas. Aí eu não tinha entendido. Aí eu digo, gente, será? Aí eu hoje de manhã, né, refletindo, digo, será que isso aí é para não existir esse empreendimento aqui? Não é possível. Não é possível que exista alguém com a maldade no coração para não querer emprego.
no local. Existe. Aí nessa hora, hein, irmã Maria José? Pastor, o senhor é muito ingênuo, né? No decorrer do tempo, eu me lembro a irmã Maria José, lá atrás dela, dizia: pastor, o senhor é muito ingênuo. Não, irmã Maria José, eu creio e tal. Aí ela dizia: pastor, mas, né? É uma palavra sábia daquela que já viveu um pouco mais do que eu, bastante, né? Tenho idade para ser filho dela. Aí ela, a senhora lembra disso, irmã Maria José, quando a senhora falou? Né? Isso mesmo, irmã Maria José, eu lembrei dessa palavra quando eu passei, olhei e não aliei uma coisa à outra. Ou seja, você vive, a gente às vezes vive num mundo e não percebe ao nosso redor a maldade do ser humano. Será que aquilo era para prosperar a obra? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Será que aquilo era para prosperar a obra? Porque pode ser, né? Pode até ser. A pessoa quer que prospere. E a fé dela crê naquilo. Eu não estou aqui desrespeitando, irmãos. Eu estou só deixando claro que existe quem tem a motivação e a fé dela é essa ou aquela outra, ela vai se portar daquilo que ela crê. Nós cremos em um Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia. Então, qual a ênfase que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que se nós não atentarmos que tudo é Deus, que tudo é o Senhor, nós vamos ficar olhando para o tamanho do gigante. Nós vamos ficar observando a maldade do ser humano, por isso que eu estou citando, porque irmã Miralda, eu desde manhã eu estou pensando, meu Deus do céu, como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu não vi essa possibilidade? E aí, é claro, né? Vou mudar minha postura, vou agora, irmãos, agora o Senhor Deus, agora que nós vamos orar mesmo, Senhor, Deus vai abençoar todo o comércio de Angra. Aonde tiver uma porta de trabalho, vai prosperar. Diga amém aí, meu irmão. Pastor, mas e como é que é esse negócio? Meu irmão, que prospere essa cidade, que abra supermercado, que abra lojas e lojas, shoppings e shoppings, lugares, que casas gigantescas sejam construídas, que empreendimentos de hotéis, de pousadas, de tudo quanto for coisa lícita e abençoada para gerar emprego, vai prosperar em nome de Jesus. Pastor, o senhor não conhece o dono da empresa tal. Ih, rapaz, você está precisando se converter. Porque quando oramos aqui, oramos também, Senhor, olha para os donos desses negócios, converta o coração deles, salve eles, Senhor. E independente disso, que o Senhor dê sabedoria a eles também. Nós somos crentes, meu irmão. Nós não estamos numa batalha contra os homens, mas estamos numa batalha contra as trevas. Me lembro, uma vez expulsando um demônio, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, aí o demônio ia levando a pessoa. Aí eu digo, só você vai sair, a pessoa vai voltar, volta aqui agora. E eu me lembro que tinha sabedoria, né? Eu não tinha sabedoria, a sabedoria que eu tenho hoje, que não é muita, porque toda hora eu estou descobrindo que eu tenho que aprender. Mas naquele tempo era muito mais. Aí eu achava, irmãos, que tinha que levar a pessoa para um lugar reservado. Como a gente estava perto da igreja, aí eu tinha a chave e levamos a pessoa para a igreja. Foi um dos espíritos malignos, de casta de demônio, mais difícil que a gente já expulsou. E aí eu me lembro que eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, aí levantou ele e saiu. Eu digo, não volta aqui, é só você que vai, a pessoa não. A pessoa nós vamos cuidar. E aí depois fomos, o pessoal que estava na... O pessoal que bebe diz que não lembra de nada que fez. Quem aqui já viu isso? O pessoal que bebe diz que não lembra de nada que fez. Quem aqui já viu isso? Já viu? Tirando é sem vergonhice, viu? Porque vai que alguém que sabe disso, aí diz, eu não lembro. Está mentindo, é conversa, lembra assim. Tirando esses, a maior parte estava possesso. Tem muita notícia de jornal, meu irmão, que a pessoa vai ser presa pelo mal que fez drogado ou bêbado, que na verdade foi o espaço que o demônio teve para poder fazer o mal, através da pessoa.
como dizer, sai o demônio e fica livre a pessoa. Vai ter que pagar o que deve. Mas eu estou dizendo isso para declarar para você, é muito sério o que nós estamos falando, muito sério. Por quê? Porque nós temos um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas andando por aí, andando agora. Quando você sair daqui, você vai encontrar pessoas, meu irmão, e Deus quer te usar para a libertação delas. Mas se você estiver pensando, estou perdido, essa crise vai me engolir, esses problemas vão me acabar, eu não tenho condições de ajudar ninguém, eu estou precisando. Como que eu vou dar um conselho se eu estou precisando de conselho? Meu irmão, em nome de Jesus, pare de olhar para o gigante Golias, pare de entender que você não tem condições de fazer, e se levante em nome do Senhor na sua vida espiritual, e comece a agir diferente, porque é com essa postura que pessoas serão alcançadas e libertas. Aquele senhor, ele depois que nós explicamos, o senhor está numa igreja batista, aconteceu isso, na rua o senhor me pediu uma passagem, e aí na hora que eu fui falar com o senhor caiu possesso no meio da rua. Aí eu expliquei e tal, eu digo, qual é a última coisa que o senhor lembra? Sabe o que foi que ele contou, irmãos? Eu só lembro que eu estava no meio da rua e eu tive vontade de me jogar na frente de um carro. Eu não lembro mais nada. Ou seja, quando aquele homem veio falar comigo, ele já estava liderado pelo inimigo. Agora, juntou um monte de gente, né? Ô momento abençoado para pregar, né? Agora, como que nós vamos fazer isso se você tem medo do inimigo? Como que isso pode ser uma experiência que você vai ter? Ou você não acha, ou você acha que você não vai se deparar com experiências dessas? Ou você acha que lá onde você trabalha não tem gente que está debaixo de demônio, de opressão, de capeta? Agora, não olhe para a pessoa como uma pessoa endemoniada. Eu quero deixar claro para você, seu alvo é as trevas, não é a pessoa. A pessoa precisa ser alcançada com o amor de Deus. Pastor, como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Você vai começar a orar. Você vai consagrar a sua vida. Por quê? Porque Deus te chamou para vencer em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eu encerro dizendo para você, esse garoto chamado Davi, ele tinha bala na agulha. Como assim? Aliás, ele tinha pedra na funda. Ele tinha pedra na bolsa. Por quê? Por que ele pegou 5 pedras, hein? É uma pergunta interessante, não é? Aí você vai estudar o texto, a única resposta que você pode ter é o que está escrito aí no texto de 2 Samuel. Por favor, abra aí a sua Bíblia, rapidinho. 2 Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21, o versículo é o versículo 15. O que o texto vai dizer? Diz assim o texto: 4 batalhas contra os filisteus. Diz assim o texto: uma vez mais houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Isso aqui, Davi já era rei e ele já estava com certa idade. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejar contra os filisteus, e Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Abisai, filho de Zeruia, porém, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo:
nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que eles estavam dizendo? Senhor, o senhor não pode mais, o senhor não é mais um garoto, o senhor não é mais menino novo. O senhor lutou agora contra o gigante, se cansou, nós temos medo de perder o senhor. Jure para nós que o senhor não vai mais vir para a batalha. O senhor é o rei. E aí o texto continua. Versículo 18. Depois disso, houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nesta ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja, agora a terceira peleja, né? Contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jareogeim, uma boa dica aí para nome de filho, ó, né? Diferente. O belemita matou Golias, o giteu, cuja lança tinha a haste como eixo do tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Tu imagina isso, né? 24 ao todo. Também esse era descendente do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes de gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. São 2 as compreensões, as interpretações das 5 pedras. Davi pega as 5 pedras, que um era para o gigante Golias, e ele tinha entendimento desses outros 4 gigantes que também existiam no exército filisteu. E ele declarou, como que declarando, uma é para o gigante Golias, e as outras 4, se os outros gigantes reclamarem o seu companheiro. Em outro texto, que cita a mesma coisa, texto de Crônicas, nós vamos encontrar exatamente, 1 Crônicas 28, nós vamos encontrar que um desses gigantes era irmão do gigante Golias. Então, eles são da mesma época, do mesmo exército. Havia 5 gigantes, pelo menos, no meio deles. Talvez o mais poderoso era Golias, por isso que foi ele. Então, na cabeça de Davi, nós nunca vamos saber ao certo, isso supõe-se, mas o mais palpável era essa a afirmação. Em outras palavras, ele entrou para vencer não só um gigante, mas todos os gigantes que viessem. A outra interpretação é a interpretação lógica. Eu tenho 5 pedras, eu vou acertar a primeira, mas se eu não acertar, eu vou tentar de novo. E se eu não acertar ainda, eu vou tentar novamente. Pastor, aí não. Meu irmão, você já ouviu que vencedores são os que continuam? Você acha que o coração de Davi era de vitória, sim ou não? Claro que sim. Eu, particularmente, penso que as 2 são palpáveis. E as 2 parecem com as palavras do próprio Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, mas se eu não conseguir na primeira pedra, vai ser na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Mas eu vou conseguir. O Senhor te entregará. Sabe o que Davi estava dizendo? É o Senhor Deus que vai me guiar em tudo. Davi entendia que aquela pedra ia acertar no lugar certo. Eu particularmente creio, e o texto, pelo menos na tradução contemporânea, dá entendimento disso. Eu creio que o gigante Golias morreu com a pedra na testa. Quando Davi pega a espada e corta a cabeça dele,
ele estava somente afirmando claramente: eu o venci, para que todos vissem. Eu quero lembrar você um princípio. Você sabia que Jesus poderia ter morrido na cruz e quando o retiraram ele já poderia ter ressuscitado ali? Só bastava ele querer. Mas não poderia ser assim. Ele teria que ser acertado na lateral, como foi pela lança. Saiu água e sangue. Divulgou-se em meio dos soldados: ele está morto. A Bíblia tem palavras bonitas para aquilo que foi feito. Quando a lança foi inserida, meus irmãos, entenda bem, o exército romano sabia muito bem como matar uma pessoa. A altura da pessoa na cruz permitia que ele acertasse o coração, através da onde? Através exatamente da lateral. Naquele momento foi alcançado o coração de Jesus. Ele fincou a lança diretamente no coração. Então divulgou-se claramente no meio do povo romano, no meio de todo Israel: ele está morto. Mas por que não ressuscitou logo em seguida? Porque alguém ia dizer: morreu não, foi tudo encenação. Teria que ser levado, posto no sepulcro, lacrado, e teria que estar lá os soldados na entrada. Deus permitiu tudo isso. Havia lacres na pedra. Tudo isso foi arrancado com o poder que o anjo que moveu a pedra. E com grande poder, os romanos, na pessoa dos 4 soldados que estavam de guarda, viram a ressurreição acontecer. O anjo retirar a pedra. O texto diz que eles ficaram como que mortos, como que meio mortos. É uma forma que a Bíblia chama quando diz que alguém ficou fora de si em ver a visão. Recentemente eu assisti um filme que falava sobre isso. Para mim foi a melhor expressão que o filme encontrou. Eles encontraram o romano bêbado numa estalagem, escondido, e aí o motivo da bebida dele, ele estava ali como que uma pessoa até agora, até aquele momento, sem sentido, e de repente ele ficou lúcido para falar com o centurião. O centurião perguntou o que aconteceu naquela noite, isso no filme. Baseado no texto bíblico, no estudo do texto bíblico, para mim foi a melhor expressão. Sabe o que aconteceu no filme? No filme, o soldado fica como que lúcido da bebida de repente, e ele fica com o olhar de como uma pessoa que está assim vendo o que viu naquele dia, e ele disse: olha, eu nunca vi nada parecido com aquilo, nunca vi nada parecido, ninguém acredita em mim. A todos que eu contei, dá a entender isso, me consideraram como que louco. Meus irmãos, nós estamos diante de um fato bíblico, de um acontecimento que deve mexer com a nossa estrutura. Eu creio que quando Davi corta a cabeça e levanta, era para ter certeza diante dos incrédulos filisteus, que se divulgasse no meio de todos, que Deus dá a vitória ao seu povo por meio de um menino que carregava uma funda, 5 pedras e um cajado. O outro era guerreiro desde a infância. Davi era pastor de ovelhas desde pequeno. Não tem nada a ver. Mas quando nos colocamos diante de Deus, quando nos dedicamos ao Senhor e entendemos que a ênfase é Ele, que a ênfase é a aliança com Ele, a sua palavra, Deus realiza milagres. E é o que nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos de pessoas que creem em milagre.
Eu tenho dito aqui na oração de quarta-feira, eu tenho incentivado, eu quero incentivar você. Meu irmão, em nome de Jesus, diga para mim que você vai fazer o que eu vou pedir agora. Diga para mim. Amém? Diga amém aí. Ó, agora é um bom teste. Vamos ver se você confia no seu pastor. Principalmente quem está comigo desde o começo. O pastor vai pedir uma coisa para você que é pecado? Não. Então diga amém logo, rapaz. Ora. Eu não fico testando ninguém, não. Mas a vontade que eu tenho, principalmente por mais antigos, diga amém aí, meu irmão. Diga amém aí. Aí, não é? Eu não vou pedir nada que seja pecado para você, olha. Aí, eu vou pedir agora. Não que seja pecado, mas eu vou pedir. Quando você for orar, passeie pelos colégios dessa cidade, em oração. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos orar pelos professores da nossa cidade, do nosso bairro, os diretores, diretoras, diretora, aí, né? Nós precisamos orar por quem trabalha, dando apoio dentro de sala para os professores. Nós precisamos orar pelos alunos. Nós precisamos orar pelos pais. E sabe como é que tem que ser a oração? Senhor, restaura o ânimo e a força dos professores. Dê a eles vontade de estar trabalhando. Renova a força deles. Quem é professor aqui, confirma aí. Se Deus fizer isso, você está bem ou não está? Sim ou não? Hoje nós temos pelo menos dois professores aqui, né? Duas professoras, a irmã a Vanderleia e a Carla está aqui. Quem mais? Estou esquecendo, tem mais gente. A Érica está lá com as crianças. Então, olha só. Por que isso? Como é que tem que ser a oração? Senhor, restaura os casamentos desses pais. Renova, se separaram. Senhor, bota no coração para voltar. Senhor, em nome de Jesus, converta o coração desse pai que não cuida do filho, dessa mãe que não quer saber dessas crianças. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, salva os amigos ao redor. Essa é a minha oração sempre. Nós precisamos orar, irmãos, toda vez que eu oro, eu consigo ver Deus fazendo. Meu coração se alegra, porque eu creio, Deus está ouvindo a minha oração. Por que isso, pastor? Meus irmãos, os colégios precisam como nunca de oração. Nós precisamos como nunca, porque à medida que o colégio se tornar um lugar perigoso, haverá evasão, haverá mais dificuldade de manter, haverá mais dificuldade do trabalhador ter ambiente. Se você for procurar o número de pessoas, professores que estão pedindo afastamento, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque não estão conseguindo. Eu disse aqui, agora nessa nova captação de novos funcionários que o município está fazendo, vamos orar para que Deus abençoe, que venha gente que queira cuidar de criança, que queira lidar com gente, porque não pode ser pelo salário. Meu irmão, médico, professor, pastor e uma série de outras pessoas têm que amar o que faz, tem que ser vocacionado, não pode ser pelo dinheiro. Nada pode ser pelo dinheiro, né? Mas aqueles que lidam com vidas. Meus irmãos, ó, aí eu digo, né? Você tem uma ideia do número de traumas que um professor pode gerar no coração da criança? Por isso que temos que orar, Senhor, converta o coração dos professores. Que o professor não chegue amargo dentro de sala. Qual é o único jeito disso acontecer? Que ele conheça a Cristo Jesus. Que ele conheça a Cristo Jesus. Que Deus converta o coração. Pastor, mas o senhor não tem ideia dos que eu conheço. Meu irmão, você não tem ideia do Deus que você serve ainda. Pare de olhar para o gigante Golias e olhe para aquilo que Deus tem te dado e se deixe usar por Deus. E no final, meu irmão, não fique olhando como super crente não, porque você não fez mais do que sua obrigação em Cristo Jesus de servir, porque grande coisa mesmo fez Deus em enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar,
na cruz do Calvário. E eu quero orar, meu irmão, porque nós precisamos derramar lágrima por essa cidade. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que estão querendo a destruição dessas obras aqui. Tem misericórdia dessas pessoas que querem que o mal aconteça. Tem misericórdia das pessoas que estão intentando o mal contra o trabalhador, contra a pessoa que está buscando lidar com os problemas. Não tem como ter raiva de um professor, meu irmão. Não tem como ficar chateado com o professor, com o diretor. Eles estão ali lutando com as suas forças para poder dar o melhor. Nós temos é que ajudar. E ajudar em oração é a ajuda que nós podemos fazer de melhor. Fique de pé no seu lugar agora. Então, o que eu ia pedir para você? Toda vez, pelo menos uma vez por dia, coloque diante de Deus essa causa. Passeie pelos colégios. Senhor, abençoa o Rezeque, abençoa o Cacique Cunhambebe, abençoa a creche, abençoa o SESB, abençoa, eu sempre esqueço o nome do outro colégio. Hein? O Antônio Dias Lima, não, esse daí eu lembro, eu digo o outro particular. COSAF, eu sempre esqueço, Jesus amado. Passe pelos colégios, se abrir qualquer outro colégio, em nome de Jesus abençoado, vai abrir, amém, irmãos? Passeie por eles em oração. E com que coração você vai fazer isso? Com o coração que Deus plantou em Davi. Eu creio, vai dar certo, vai ser uma bênção. Deus prosperará essa cidade, Deus prosperará esse negócio. Nós vamos ver o nome do Senhor ser glorificado. Eu fui levantado como o Senhor levantou Davi. Eu creio no milagre. Fecha os teus olhos agora, levante as tuas mãos e se entregue a Deus agora, em nome de Jesus. O Senhor Deus te use para a libertação das pessoas, o Senhor Deus te use para quebrantamento de corações, o Senhor Deus agora unge as tuas mãos para vencer em nome de Jesus, para levar este nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. O evangelho da graça seja manifesto através da tua vida, em nome de Jesus. Seja agora todos os caminhos quebrados, emendados, seja o ânimo, a força implantado no teu coração, e é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, pedindo a unção do Espírito Santo, movendo os corações para orar pelos colégios, orar pelos professores, orar pelas lideranças, orar pelo comércio nessa cidade, orar abençoando aqueles, Senhor, que precisam, e é claro, todas as pessoas, aqueles que hoje estão fazendo o mal, se converterão em nome de Jesus, e vão dar testemunho de que um dia estiveram buscando a destruição das pessoas, mas encontraram com aquele que destrói cadeias. Pai, eu creio, meu Pai, e que é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos agora, use a tua igreja, Pai, para manifestar o teu reino, que através da tua igreja e na tua igreja se manifeste as obras do Senhor. Sim, Pai, seja assim, meu Deus.